Mais uma aula de ciências com o tema sistema genital feminino. E o que a gente pode falar sobre ele? Que além dele produzir esses gametas, tanto os hormônios como progesterona e estrogênio, eles também abrigam, principalmente no ser humano, as suas primeiras formas de vida durante o desenvolvimento, tá bom? Então, o sistema genital feminino, ele vai ocupar principalmente por um par de ovários, esses ovários que vão produzir, os ovócitos e o hormônio como estrogênio e progesterona. Portanto, os ovários, ele é um órgão e dentro desse órgão eles vão produzir os principais hormônios femininos, que é o progesterona e o estrogênio. E é nele também que vai ocorrer, principalmente nas tubas uterinas, o transporte de ovócito até o útero, que é nele que vai estar ocorrendo principalmente a fecundação. Então, o útero, além de ser um local onde vai se fixar durante a gravidez, o zigoto, e vai se desenvolver e gerar ou formar um novo ser humano, tá bom? Então, nós temos aqui a representação do sistema genital feminino em um corte, tá bom? Então, nós temos aqui os ovários. Os ovários vão produzir progesterona e estrogênio. Temos também a tuba uterina, que é onde vai ocorrer principalmente a passagem dos óvulos, vai ocorrer durante essa fixação, quando ocorrer principalmente a troca de gametas. E aqui no útero, que é onde vai se fixar o zigoto para gerar um novo desenvolvimento do ser humano, tá bom? Ou seja, o bebezinho. E aqui nós temos a vagina, que é onde vai acontecer principalmente o parto natural. O que é parto natural? É quando não ocorre aquele corte na cesariana, tá bom? Para retirada do bebê. Portanto, o parto natural vai ser principalmente através da vagina, tá bom? Então, o que a gente pode falar sobre os ovários? Que eles produzem dois hormônios, a progesterona e o estrogênio, tá bom? Neles vão acontecer, principalmente aqui no útero, a fixação do zigoto, tá bom? Com relação às mamas, por mais que eles não façam parte do sistema genital feminino, eles são essenciais principalmente para a reprodução humana, até porque é através dele, ou das mamas, que eles vão produzir leite para alimentar e nutrir o bebê durante os meses de vida após o nascimento. Portanto, apenas o sexo feminino vai produzir leite, ou seja, essa glândula, mas nos homens, apesar de terem as mamas, eles não vão apresentar a produção de leite, tá bom? Portanto, eles aumentam de tamanho. Por quê? Até porque quando eles aumentam de tamanho, os lóbulos tendem também a aumentar por conta da fabricação do leite. Então, através desse lóbulo aqui, que vai acontecer a primeira sucção do bebê para a produção de mais leite. Com relação à produção dos ovócitos, o humano, ele é uma célula esférica, a gente consegue observar aqui, e bem maior que o espermatozoide, como a gente consegue observar também na imagem. Nós temos aqui o espermatozoide e o ovócito. Quando ocorre essa troca de gameta, quer dizer que o espermatozoide vai adentrar aqui dentro do ovócito. A gente pode verificar também que ele é pequenininho, o espermatozoide, e o que vai penetrar apenas que contendo os principais cromossomos essenciais para o desenvolvimento do ser humano. Lembrando que aqui o ovócito vai apresentar 23 cromossomos e o espermatozoide também vai apresentar 23 cromossomos. Portanto, a junção nessa troca no desenvolvimento vai gerar um ser humano com 46 cromossomos, tá bom? Então, o ser humano normal, por que ser normal? Porque ocorrem as mutações com cromossomos a mais ou cromossomos a menos. Portanto, o cromossomo normal, ele precisa ter 46 em humanos, tá bom? Que, em geral, o ser humano normal. Então, a produção dos ovócitos vai ocorrer principalmente nos ovários e vai ter início antes do nascimento na fase do feto. Então, na produção dos ovários, que principalmente deve ser produzido, e a primeira ovulação vai ocorrer na puberdade. Portanto, esses hormônios, tanto o FSH, que é o folículo estimulante, e o luteinizante serão produzidos na hipófise, tá bom?
Então, durante a puberdade, vão sofrer essa influência por conta desses dois hormônios aqui, FSH e o LH, produzidos pelas fólices. Enquanto a liberação desses ovócitos, eles ocorrem ao longo da vida da mulher, por volta lá dos 40, 50 anos de idade, ele é interrompido. Portanto, nós temos aí a primeira menarca, que é a primeira menstruação, e a menopausa, que é onde ocorre esse encerramento dessa produção de ovócitos. A primeira ovulação, principalmente vai ocorrer lá na puberdade, a gente tem aqui que cada mês a mulher sob a influência tanto do FSH quanto o LH, que é o folículo estimulante e o luteinizante. Então, determinadas células presentes nos ovários recomeçam essa divisão, resultante na forma de um ovócito secundário que é liberado durante a ovulação. Após ser liberado pelo ovário, o ovócito é encaminhado principalmente aqui das tubas uterinas, que é um órgão com formato de tubo que vai manter principalmente essa comunicação entre tubo uterino e o útero. Em geral, o espermatozoide e o ovócito vai ocorrer no interior dessa tuba uterina. Então, portanto, quando ocorrer as trocas de gametas, onde vai ocorrer a fixação aqui do espermatozoide dentro desse ovócito, vai ocorrer principalmente aonde? Aqui dentro das tubas uterinas, que vai acontecer a fecundação. A fixação dele vai ocorrer dentro do útero. Portanto, o ovócito é liberado no interior, tá bom, da tuba uterina, e com essa divisão celular, caso ele seja fecundado, ele vai ser reiniciado, tá bom? Portanto, quando não ocorrer, principalmente essa troca de gametas, ele é voltado para a carne e vai acontecer principalmente a descamação desse útero. Então, após a puberdade, quando a mulher ovula, o útero se prepara mensalmente para a gravidez. Esse processo ocorre sob a influência principalmente dos hormônios estrogênio e progesterona, as quais são produzidas pelos ovários. Então, o útero vai apresentar aqui 3 camadas. A primeira camada é o perimétrio, a segunda camada é o miométrio e a terceira camada é o endométrio. Portanto, o perimétrio ele vai atuar na produção do útero, tá bom? Ele principalmente vai proteger aí contra pancadas, tá bom? Então, a segunda camada ele é formada principalmente por tecido muscular, ou seja, ela que vai contrair. Ela contrai, como vai ocorrer essas cólicas? Ela vai contrair, para que essa parede aqui do útero tende a descamar mais ainda para poder sair o fluxo menstrual. E o endométrio é por onde vai acontecer principalmente aqui o desenvolvimento do ser humano. Portanto, ele vai ocorrer principalmente a modificação para a gravidez. Portanto, ele tende a se expandir exatamente para abrigar aqui o feto. Portanto, ele se expande, tá bom? Aqui o endométrio, ele tem como função proteção e é aqui que vai estar sendo acontecer o desenvolvimento humano. Portanto, esse conjunto de modificações que passa a se preparar para a gravidez, principalmente quando não vai ocorrer a fecundação, a gente vai denominar de ciclo menstrual, tá bom? Que, no entanto, é mais comum entre a partir de 12 anos até 40 anos de idade, enfim, vai variando de acordo com o metabolismo da mulher e de acordo também aqui com o estado no qual o útero dela se encontra. O ciclo pode ser organizado em algumas fases, tá bom? A fase que vai se iniciar o fim da menstruação é chamada de pré-ovulatória. Portanto, a fase pré-ovulatória, ela é a modificação, tá bom? Onde vai ocorrer principalmente a modificação do útero. E nessa etapa, o estrogênio estimula o desenvolvimento do endométrio, na qual aumenta, as pessoas se tornam ainda mais vascularizadas, determinando células de ovários que retornam ao seu desenvolvimento, e uma delas vai originar principalmente o ovócito. A fase pré-ovulatória é seguida pela ovulação. Então, após a liberação desse ovócito pelo ovário, vai se iniciar a pós-ovulatória. Então, por que essa fase, se ela dá início?
Essa fase, ela se inicia após a liberação desse ovócito pelo ovário. Então, nessa etapa, o endométrio chega ao máximo a sua espessura e a manutenção desse endométrio ele tem de ocorrer principalmente pela ação dos hormônios de progesterona. Então, a fase pós-ovulatória dura cerca de 14 dias. E caso não haja essa fertilização, o ovócito secundário não completa sua divisão celular, então ele vai ser eliminada pelo corpo da mulher. Portanto, a gente tem aqui principalmente, a formação do óvulo, tá bom? Como a gente consegue observar aqui na tua uterina. Se ele conseguir observar que não aconteceu fecundação, o que ele vai fazer? Ele vai ser liberado aqui para fora do corpo da mulher. E quando não ocorre essa gravidez, a fase pós-ovulatória, a gente pode observar a fase menstrual, ou seja, ela é caracterizada pelo ciclo menstrual. Portanto, se não aconteceu, se não ocorreu a fecundação, se não ocorreu a troca de gameta, esse ovócito tende a vir para cá e ele vai ser liberado na forma de menstruação. Portanto, vai ocorrer a descamação dessa parede. Temos aqui a fase menstrual, tá bom? Que ele pode ser observado quando não ocorre a fecundação. Então, nessa fase, parte do endométrio é eliminado do corpo. Portanto, a gente consegue observar aqui nessa imagem a descamação, que é o que a gente chama de fluxo menstrual. Então, essa parede do endométrio ela vai ser descamada. Então, contrações fracas do miométrio, ele vai ajudar a eliminar, principalmente por conta aqui, ó, da questão da musculatura. Então, quanto mais ele vai se contraindo, mais ele elimina, principalmente, essa descamação que está ocorrendo pelo útero. Então, ele vai ser eliminado pela vagina, tá bom? Para o corpo exterior. Então, essa menstruação vai durar cerca de 5 dias. Elimina cerca de 50 a 150 ml de sangue. Portanto, depois dela, o endométrio torna-se menos espesso e o ciclo recomeça, tá bom? Portanto, o ciclo ele pode ser observado principalmente pela produção de ovócitos. Você pode observar também que se não acontecer a fecundação, vai acontecer a fase menstrual, que ela se procede pós-ovulatório. Quando ele viu que não aconteceu a fecundação, a gente tem aqui a fase menstrual, que é onde o meu endométrio se descama, tá bom? E a gente consegue observar aqui o sangue menstrual.